Apareceu. Ah, Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos ver que já tem tirar alguém essa entrando. cabeleira aí. Tem que tirar as cabeleiras daqui. Ô, meu amor. Mentira. Bom dia a todos. Vamos entrando. Vamos orar. Aleluia. Bom dia, boa noite a todos, em nome de Jesus. A paz, Cris. Bom dia, Misilene. Bom dia, meu pastor. Bom dia, Bom meu dia, minha amor. pastora. Bom dia, minha pastora. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Cadê Mariana? Bom dia, Mariana. Amém. Como é que vocês estão, hein? Como é que todos vocês estão em nome de Jesus? Enquanto vamos entrando... Coração cheio. Coração cheio. Bom, nós começamos esse propósito ontem. A paz, Silmara, Deus te abençoe. Começamos esse propósito ontem, né, meia-noite. Nós fizemos a primeira oração, seguiremos fazendo esse propósito todos os dias. E nós seguiremos com as lives às terças e quintas, como tem sido às 5 horas da manhã. E eu gostaria aqui de tocar num ponto importante, que antes de nós orarmos, é importante que nós coloquemos isso, até para que possa fortalecer outras pessoas, outras vidas. Muito tem se falado a respeito dessa questão, né, da importância das pessoas ficarem em casa, né, da importância das pessoas tomarem esse tempo, né, para ficarem, né, de essa quarentena, né, que as pessoas estão falando quarentena são 40 dias, né, a maior parte aí tem um prazo, né, para essa situação poder ter um controle maior, né. E aí estão até colocando um ponto muito forte com relação à igreja, e isso é natural, porque a igreja ela tem um papel muito importante, principalmente pelo trabalho que a igreja ela desenvolve, né, no sentido de levar as pessoas justamente a ter esse alento, terem essa paz. E Jesus, né, quando nós pregamos a palavra de Deus, essa palavra desperta a fé, o contrário do que tem acontecido. As pessoas estão sendo despertadas para um terror, para um medo, né, para um desespero. Eu quero dizer que, e é algo que me tocou bastante, principalmente no dia de hoje, foi um dia que nós trabalhamos bastante, eu acabei de chegar agora, nós chegamos agora há pouco de um culto, né, foi o tempo da gente chegar, tomar um banho, a gente comer alguma coisa para estarmos aqui. O mês passado, começo do mês passado, nós perdemos o meu irmão, cunhado, minhas sobrinhas e meu sobrinho perderam um pai que lutou durante 9 anos contra um câncer. E se tem alguém que tem consideração pela vida, somos nós. Porque se tem algo que eu aprendi com meu irmão nesse tempo, e principalmente nesses últimos tempos que eu tive a oportunidade de estar com ele, é que quando ele foi diagnosticado, e todo o processo que meu irmão teve que se submeter, inclusive até em situações que teve erro médico, ele foi muito torturado no começo do tratamento dele. O diagnóstico foi algo assim muito difícil, muito duro. E o meu irmão, ele passou uma situação assim bem difícil, e o tipo de câncer que meu irmão tinha era um câncer muito raro. E ninguém daria para o meu irmão o tempo de vida que meu irmão teve, mas Jesus deu. Jesus, ele deu. Deus, ele faz isso, porque Deus é o dono da vida. E ele tem para nós o tempo inteiro a esperança. E o meu irmão lutou. Ele não cruzou os braços, ele não parou, ele lutou. Lutou com tudo aquilo que ele poderia lutar. E aquilo que poderia ser aí um tempo pequeno, passou-se 9 anos onde ninguém entendeu nada. E uma das coisas que eu aprendi com meu irmão foi que a gente não pode desistir, que a gente não pode parar. Porque agora ele não tem mais a vida dele.
Eu tenho a minha mãe de 70 anos em casa, minha mãe perdeu um olho também por câncer. E também ela foi um erro médico, porque na situação em que ela foi tratada, ela chegava no médico, ela falava assim, eu tô com um problema no olho. E o médico falava, não, isso é uma alergia. Minha mãe voltava, fez todo o procedimento, tudo que era necessário, mas eu tô, doutor, isso aqui, e passou várias e várias vezes fazendo todo na rede pública de saúde, fazendo o que tinha que ser feito. E no final, pela misericórdia de Deus, o médico falou, vamos fazer uma tomografia. E aí foi constatado que a minha mãe tinha um câncer. E aí o médico disse que ela teria que tirar o olho, que ela ia perder o olho. E todas as vezes que ela ia, ela falava, por favor, tem algo estranho aqui, não é normal. Mas quem ia ouvir minha mãe? Quem poderia fazer alguma coisa pela minha mãe? E aí foi para a mesa de cirurgia, o médico falou, vamos tentar fazer de tudo. E minha mãe perdeu o olho dela. E eu lembro que a primeira coisa que minha mãe falou quando eu cheguei depois da cirurgia, ela olhou para mim e ela perguntou, filha, tiraram meu olho? Eu falei assim, mãe, tiraram. Ela olhou para o céu e ela disse assim, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu aprendi e aprendo com a minha família a amar o Senhor, a continuar crendo no Deus que faz. Não é falta de consideração, não é falta de respeito, mas é a única esperança. Porque Jesus, ele é a única esperança. Nós lutamos todos os meses porque mal conseguimos pagar o aluguel. Deixa eu explicar. Não estamos com a igreja aberta por afronta. Estamos com a igreja aberta porque nós cremos que vai chegar pessoas ali como tem chegado, que vão ser tomadas por um desespero e vão receber uma oração e vão sair dali com esperança de que tudo isso vai passar. Não há aglomeração, porque nossos cultos não passam de 20, 30 pessoas. Isso já tem anos, meu querido, que a gente tem lutado. E nós acreditamos que Jesus, ele é a verdade, não o que está acontecendo. E eu preciso continuar declarando Jesus. Hoje, quando terminou o culto da noite, nós fomos fazer a visita a uma senhora. Essa senhora chegou na igreja desenganada. Ela chegou na igreja à beira da morte. E ela chegou e recebeu uma oração. Ela estava perdendo todos os membros das mãos dela. Ela estava começando a perder parte do corpo dela. E ela recebeu uma oração, essa mulher. E Deus deu para essa mulher a oportunidade de viver, porque Deus começou a provocar uma ação de cura na vida daquela mulher. Já não tinha mais o que fazer. Então não era mais possível pela medicina. E essa mulher passou por um processo, uma senhora, ela começou, e hoje quando ela nos conta o testemunho, ela diz assim, ó, em meio a tudo que eu passo, há um tempo atrás, eu era avó do tráfico. Eu comprava droga para os meus filhos, depois me enfermei, cheguei na igreja sem nada, cheguei na igreja destruída, hoje eu recebi a oportunidade de viver. E ela agradece todos os dias pela oportunidade de viver. Hoje, quando ela não pôde ir, ela tinha ido ao médico, quando terminamos o culto, a pastora foi na casa dela para fazer uma oração por ela. Eu quero dizer para você que essa senhora, ela não sabe ler. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E quando a pastora chegou na casa dela, ela estava com a Bíblia aberta, ela estava com o caderno aberto, estava desenhando as palavras da Bíblia, porque embora não participou do culto, ela precisava continuar desligada de tudo aquilo que poderia causar a ela uma dúvida, uma incredulidade e ficar ligada nas coisas de Deus, porque era isso que nós ensinamos todos os dias. Ensinamos e continuaremos ensinando. Ela falou, pastor, eu não sei ler. E eu não sei também escrever. Eu desenho, acho. E ela mostrou um caderno grosso para a pastora. Tá aqui, ó, eu escrevo tudo.
E ela falou assim, eu não vejo a hora de voltar para minha igreja, de poder estar lá buscando esse Deus que quando ela chegou lá, ela não tinha mais esperança. Então é esse o trabalho que a gente está buscando fazer. Hoje foram pessoas lá para afrontar o pastor de novo, para dizer, você não tem vergonha, pastor? Porque você tá afrontando, como é que foi falado? Você está tentando a Deus, né? Porque você está sendo... E o pastor falou, não, eu não estou indo na porta da casa de ninguém para afrontar ninguém. Eu só estou mantendo essas portas abertas se alguém precisar de ajuda. Nós estamos apenas fazendo o que a maior parte das pessoas estão fazendo, porque a igreja ela não pode parar. A Bíblia não fala de evangélicos, a Bíblia fala de cristãos. E cristãos são aqueles que seguem a Cristo, e não importa. Eles vão padecer as condições, as situações que forem, e não vão negar a fé. Porque se eu parar de dizer que Deus é mais poderoso do que tudo que está acontecendo, eu não tenho por que estar com a igreja aberta nenhum dia. Porque eu creio que Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que possa estar acontecendo. Ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que tira a vida e só ele pode fazer. E eu creio. Eu creio que a única vacina que nós temos agora é Jesus. Nós passamos pela cidade, agora mesmo estávamos indo para a igreja, está lotado de pessoas. Elas precisam ter consciência, claro que precisam ter consciência, e a igreja tem um papel fundamental até mesmo para auxiliar nessa consciência. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu até tive que fazer agora uma observação pequena, porque estão se postando vários tipos de pensamentos, e foi colocado inclusive que um dono de um bar tem mais consideração pelas pessoas porque fecha o bar, e o pastor deixa o bar aberto, deixa a igreja, aberta por causa de dízimos e ofertas. E eu tive que fazer uma observação, até pelo fato, com todo o respeito e amor que tenho pelo dono do bar. O dono do bar, ele abre o bar para recepcionar homens que chegam sãos, mulheres que chegam sãos e saem dali embriagados. Saem dali muitas vezes para causar destruição na própria família, porque quando saem dali, saem fora de si. E chegam em casa e começa uma guerra dentro de casa. O dono do bar pode ter fechado o bar, mas não importa. Quando acabar tudo isso, ele vai reabrir o bar e vai continuar vendendo tudo aquilo que destrói vidas, tudo aquilo que acaba com a saúde do homem, tudo aquilo que leva o homem cada vez mais a uma destruição. E a igreja, que está preocupada com dízimo e oferta, como as pessoas estão questionando demais isso, é aquela que recebe aquele cara que saiu do bar, com a vida toda destruída, sem sequer um centavo para dar, somente com o resto que sobrou dele. A igreja recepciona esse que foi destruído e começa a lutar dia e noite, porque choramos, o contrário do que muitos pensam, dia e noite. Enquanto uma vida não é restaurada, a gente não para. E essa vida que chegou sem nada, chegou destruída, ela é restaurada. E nós devolvemos para a sociedade uma vozinha do pó que passou a ser uma mulher que hoje ela glorifica o Senhor através do testemunho dela. Aquele pai de família que estava com a vida destruída, devolvemos para a sociedade um homem com a vida restaurada, porque Jesus ele faz isso. Jesus ele restaura. O que o dono do bar recepciona de um jeito e devolve, entrega para outro, a igreja vai recepcionar, vai pegar tudo isso aí que ninguém quer, para fazer um trabalho onde o único objetivo é levar a palavra que desperta a fé e transforma essas vidas. E eu posso dizer para você que quando as pessoas chegam com a vida destruída na igreja, elas não têm um centavo para dar. E eu posso dizer para você uma coisa, quando elas começam a restaurar a dignidade delas, e elas começam a apresentar dízimo e oferta, elas não fazem por obrigação, elas fazem por gratidão. Porque elas sabem o que elas faziam com tudo que elas tinham. Elas entregavam tudo para a destruição. E elas nunca sequer tinham um pouco que fosse de consideração por parte de quem quer que seja. Então eu quero dizer para você uma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se você tem no teu coração, de fato,
o cuidado para que não morra dentro de você essa fé, faça isso todo dia. Tome esse cuidado. Tem coisas que podem ser roubadas, mas o que está dentro de você, esse tesouro precioso, essa fé que vem de um Deus que certamente provoca em você cada vez mais essa transformação e aquilo que vai fazer de você realmente alguém que possa apresentar uma vida. Guarde, proteja. Não deixe que os pensamentos, que absolutamente nada impeça você de continuar, sabe, vivendo a fé, o que te restaura, o que provoca em você a transformação e a necessidade que você vai ter depois disso de apresentar a sua gratidão e, consequentemente, ajudar outras pessoas com o seu testemunho. Pastor Francisco. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E o diabo sabe o quanto é forte a palavra, né? E por isso ele todo o tempo, o que ele faz também? Ele usa determinados meios de comunicações para bombardear a mente das pessoas 24 horas por dia. Até aumenta os seus horários, né, de programação para divulgar, para difundir aquilo que mata, aquilo que destrói. E estão coroando aí um vírus como se fosse o Deus da vida deles, né? E estão colocando estão dando tanto poder, tanta autoridade para esse vírus, que certamente na vida dessas pessoas vai causar tanto mal, tanta derrota, tanta destruição. Porque quando você usa a sua fé se torna como um antivírus, né, que vai combatendo tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que possa vir, né, para de alguma maneira te destruir. E é o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos todo o tempo, é tirar buscar inserir nas pessoas, sabe, essa fé, a mente de Deus, de Cristo, né, porque Jesus, quando esteve nesse mundo né, como eu e você, de carne e osso, ele não ficava olhando se alguém tinha uma enfermidade. Olha, se tem enfermidade, eu não vou ali. Não, ele era aquele que entrava nas aldeias, né? Quantas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus curou leprosos, homens que eram desenganados, homens que para a sociedade tinham que ficar isolado, escondido, né, numa caverna, num buraco, e Jesus ia lá e restaurava essas vidas. E esse é o trabalho da Igreja Nacional Semeando Vida, né? E é o trabalho que nós buscamos fazer com muito carinho, com muito amor. É como a pastora estava falando, né? São vidas que chegam ali, que a sociedade não quer mais, que foram jogadas fora, né? Como hoje nós tivemos, né, no altar da nossa igreja, uma moça que quando ela chegou na igreja, ela chegou viciada, ela era viciada, ela vivia uma vida completamente perdida, destruída, né? E foi através da palavra de Deus, através da pregação da palavra, como ela disse mesmo, do amor que ela recebeu naquele lugar, foi o que fez ela sair daquela vida suja, daquela vida de sofrimento, de derrota que ela vivia, e hoje a vida dela é completamente diferente. Hoje ela vive uma vida abençoada, mas tudo isso teve um preço. Então o que o mal tenta fazer com isso? Tenta trabalhar, né, na mente das pessoas, tenta trabalhar a morte. As pessoas estão coroando. Aí o vírus, né, estão exaltando, e onde está o Deus, né, o Senhor Jesus, que é o Senhor que sara, o Deus que cura? Ele não mudou não, ele é o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo, ele será o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então o Jesus que curou no passado, que restaurou vidas, ele é o mesmo que faz isso. Ele é o mesmo que faz hoje. E essa é a fé que nós temos, e ninguém vai nos calar, ninguém vai nos fazer pensar diferente.
Ainda que tenha muitos, né, que dizem, não, mas agora a gente tem que recuar. E o meu Deus, ele não recua. A fé, ela não retrocede. A fé é para avançar. A fé é para mudar histórias, é para mudar a vida. Então vamos continuar falando desse Jesus. Eu não vou exaltar o nome de nenhum vírus, de nenhuma peste que ande por aí. Não, porque o meu Deus é o Deus que destrói a peste. O meu Deus é o Deus que destrói a mortandade. Ele venceu a morte. E esse Deus que venceu a morte, ele está com aqueles que crêem. Sabe? E certamente nós vamos ver a glória de Deus na vida daquelas pessoas que têm estado ali conosco, perseverando, lutando, crendo na palavra de Deus. Com certeza a gente vai ver coisas maravilhosas acontecer nesse ministério em nome de Jesus. Pastora. Boa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus entregou o Filho dele, ele tinha um propósito na tua vida, ele tinha um propósito na minha vida, que a gente não viesse a perecer. E com esse ato ele quis dizer assim, agora a tua vida não é tua, você já não tem mais que abaixar, você já não tem mais que se render às coisas desse século, porque eu entreguei o meu Filho. Hoje o meu Filho, ele é o sacrifício. Lembra do sangue do Cordeiro que foi colocado na porta? Nós estávamos conversando sobre isso. E hoje ele entregou a porta em sacrifício por você. Hoje você não precisa mais matar um cordeiro e colocar o sangue na porta. Porque se ele é a porta e ele está em você, o sangue do cordeiro está em você. Aleluia. E não existe mortandade que possa predominar sobre a tua vida. Entenda bem, você tem um momento de vida. Todos nós temos um dia que nascemos, nós vamos viver, reproduzir e morrer, não é assim? O ser humano, ele é assim. Então, quer que seja para a vida, quer que seja para a morte, que venhamos glorificar o nome do Senhor. Precisamos começar a entender que Jesus, ele é a vida o tempo inteiro. Está escrito, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós tivemos a oportunidade de ter um Deus que em todo tempo teve misericórdia de nós. E agora é a hora de apresentarmos para Ele a nossa fé, de apresentarmos para Ele a nossa vida, em tudo que temos em sacrifício, e reconhecendo, Senhor, o mesmo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas que agora estão sofrendo, e muitas sofrendo por bombardeio na mente, ou que esteja sofrendo por algo físico, mas que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão. Eu não aceito que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. Então eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que certamente Ele se levantará em meu favor. Eu creio que a mão do Senhor, ela é sobre nossas vidas, liberando bênçãos o tempo inteiro. E o que está acontecendo agora é bênção de Deus. É bênção de Deus para poder despertar o distraído. Para poder mostrar para as pessoas que esse Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Tudo o que acontece vem do céu. Tudo o que acontece vem da parte de Deus. Deus criou a vida. Tudo que tem vida foi criado por Deus. E Ele tem o domínio de todas as coisas. Entenda bem, muitas pessoas estão vivendo nesse momento a tempestade. Mas quem é discípulo sabe que se ele permanecer na fé, ou seja, se ele permanecer no barco, certamente ele vai conseguir enxergar, porque Deus é Deus que para a tempestade. Quem para essa tempestade é o Senhor. O sangue do Senhor já está sobre você, já está sobre mim, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então está na hora da gente começar a entender que é necessário crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Tem muitas pessoas crendo em muitas coisas. Tem muitas pessoas crendo naquilo que estão vendo, naquilo que estão propagando. E o que Jesus ele disse para Tomé? Bem-aventurado é aquele que crê e não vê. Eu quero crer nesse Cristo que eu não vejo. Eu posso não ver Cristo, mas eu vejo as obras de Cristo. Eu vejo as obras de Cristo na minha vida. Quando eu entrei na casa do Senhor, estava totalmente destruída e o meu Cristo me regenerou. Eu vejo a obra de Cristo na vida de mulheres. Hoje, quando eu fui fazer essa visita na casa dessa senhora, ela disse, pastor, eu tenho lúpus. E são 10 anos com lúpus. A minha médica olha para mim e fala assim, outras moças bem mais jovens que a senhora, eu atendi e já partiram dessa terra, a senhora está aqui insistindo ainda. Ela fala, não sei o que está acontecendo contigo. Ela fala assim, eu tenho um Deus.
Eu tenho um Deus que ele é responsável pela minha vida. A minha vida não pertence a mim, não pertence à senhora. Mas esse Deus, ele vai falar para mim, ele falou para mim o dia de vir, e ele vai falar o dia de ir, e nesse intervalo eu vou glorificar o nome dele. Amém. Então existe um Deus onde as pessoas elas precisam se apegar, se agarrar. Uma vez chegou na igreja uma moça, e ela estava com a sentença de morte dela declarada. Ela estava com uma situação patológica gravíssima. E o que esperava ali era a morte. E ali ela se rendeu a Cristo e ela começou a trabalhar em favor da vida dela. Né? Ela ia aos cultos, ela se consagrava. Todos os dias nós ungíamos, orávamos. E Deus teve misericórdia daquela mulher, graças a Deus. E ela foi curada. Eu me lembro que nesse processo todo, todos nós da igreja engajados nisso, porque nós não vamos desistir. Ainda que a pessoa desista, nós não vamos desistir, porque nós cremos no Deus que cura, nós cremos no Deus que tem poder. Nós não vamos acreditar no diagnóstico. O diagnóstico era terrível, mas o meu Deus, o diagnóstico do meu Deus é o que prevalece na nossa vida. E eu me lembro que ela viveu um milagre sobrenatural de Deus. E quando ela foi curada, ela foi restaurada, as pessoas olhavam e não acreditavam naquilo que Deus estava fazendo. E de repente ela começou a ouvir outras vozes. Olha o perigo das outras vozes. Ouça sempre a voz de Deus. Não venha ouvir outras vozes, porque senão você se perde. E ela meio que se perdeu. Ela meio que foi experimentar, viver aquilo tudo de novo que ela estava vivendo. E há pouco tempo eu ouvi dizer que ela estava parabenizando igrejas que fecharam. Nós não estamos criticando quem abriu, quem fechou. Amém? Só estamos colocando o nosso ponto de vista. Assim como todos têm o direito de colocar o ponto de vista. E criticando as igrejas que estavam abrindo e parabenizando aquelas fechadas. E eu falei com Deus, falei, Deus, e se quando essa mulher estava entre a vida e a morte, precisou de uma oração, essas portas estivessem fechadas? Será que hoje ela estaria aqui para contrariar aquilo que o Senhor está fazendo? Comece a entender uma coisa. Deus de misericórdia, Ele não escolhe quem Ele vai abençoar. Ele tem as mãos estendidas para abençoar todos. Ele não faz acepção. Quem separa, isso não é Ele, somos nós. É muitas vezes você que não tem ouvido a voz dEle, tem ouvido outras vozes. As mãos estão todo o tempo estendidas para abençoar aquele que nele crê. Porque aquele que nele crê não vai perecer, porque Ele deu a promessa de vida eterna. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir. Aleluia. O homem mente, as pessoas mentem, mas Deus não. E é por isso que nós escolhemos nos apegar a Ele. É por isso que nós escolhemos semear a vida. Nós não vamos semear a morte. Nós não vamos semear a enfermidade. Nós vamos semear a vida. E vamos seguir semeando vida. Nem que este seja o nosso último ato. Mas nós não vamos desistir. Aleluia. Porque esse Jesus, Ele não desistiu de nós. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Para a honra e glória do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que a mão, né, concluindo o que você estava falando, que a mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que ele não possa ouvir. Então, se você, neste momento, que está aí conosco, se você abrir a sua boca, se você falar, Deus, em nome de Jesus, seja lá o que for que você esteja passando, seja lá qual for a dor que você esteja vivendo, o tormento que você possa estar enfrentando, mas se você falar, Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, através do nome de Jesus, você vai estar diante do trono de Deus. Ele disse, peça, ele manda pedir no nome dele. Ele diz, tudo que vocês pedirem no meu nome, crendo, né, tem que ser com fé, tem que crer. Crendo, recebeis. Então, é isso que nós vamos fazer agora, meu irmão? Sim, mas eu quero antes de nós orar, vamos orar agora. Entrou um rapaz aí chamado Carlos e disse que temos que ser prudentes e tem que fechar. Se é para fechar, tem que fechar. Se a ordem é fechar, tem que fechar. Carlos, eu já te amei desde o momento que você colocou aí o seu comentário. Que Deus te abençoe, querido. Quando você fala a respeito disso, me preocupa ainda mais. Como ministros da palavra de Deus, essa preocupação ela cresce numa intensidade assim muito forte. Porque há mais de 2000 anos atrás,
Jesus deixou para nós uma linda lição. Jesus é quem as pessoas dizem que conhecem. E ainda assim, a maior parte dessas pessoas que frequentam e ouvem a palavra, frequentam a igreja, ouvem a palavra, são pessoas que não conseguem de tão imediato ouvir e praticar os ensinamentos e mandamentos de Deus. É interessante, dizem que conhecem Jesus, e Jesus foi aquele que inclusive tocou no esquife, tocou naquele caixão, naquele filho daquela viúva de Naim, e ele ressuscitou. Aí do nada aparece um inimigo oculto que ninguém sabe ao certo como veio, de onde veio, que história, como é isso. E todos se prostram diante dele. Me preocupa. Eu prego a palavra de Deus. Se tantos que diziam que Jesus cura, liberta, ressuscita, bastou o inimigo oculto dar as regras, ditar as regras, e nós temos que fazer, porque é uma questão de prudência, meu querido, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho que fazer o que a Bíblia mandou fazer, eu tenho que fazer o que o meu Deus mandou fazer, e não o que o inimigo oculto, que ninguém conhece, está mandando fazer. Eu tenho duas alternativas. Ou eu confio no Deus que é vivo, que é poderoso, que cumpre a tua palavra, a palavra dele não volta vazia, ou então eu não tenho saída. Porque tudo que passar dele não tem vida. Inclusive esse vírus. Ele não tem vida. Ele apresenta a morte. Ele não está apresentando a vida. E entre obedecer o que está se falando com relação ao inimigo oculto, eu continuo obedecendo Jesus. Eu continuo fazendo a vontade de Jesus. Eu continuarei fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus, eu sei quem é. Esse problema que surgiu, esse vírus que deram um nome aí, eu não conheço. Então, Carlos, vai na tua fé, querido, que nós vamos seguir na nossa. Pode ser que se sujeitar a isso, traga algum resultado. Pode ser que alguém tenha algum benefício com isso. Mas eu posso garantir para você que o único que tem eternidade e o único que pode dar ou tirar a vida se chama Deus. E é a Ele que nós vamos servir até o fim. E não temos vergonha do trabalho que fazemos. E não temos vergonha de manter aberta a porta da casa de Deus. Diante de todas as afrontas, ameaças que estamos recebendo. Tudo que você imagina. Mas você pode estar certo. Vamos seguir fazendo o que Deus mandou, porque a nossa rotina não pode ser interrompida. Porque o inimigo oculto apareceu e falou para todo mundo, fica todo mundo quietinho, porque eu vou matar todo mundo. Não. Jesus falou assim, ó, se conserta, se converte, se humilha. Coloca-se na posição como filho, porque ele quer salvar, ele não quer matar. Jesus disse assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então hoje eu tenho uma preocupação muito grande, de continuar mais do que nunca lembrando as pessoas que a palavra de Deus é verdadeira, o verdadeiro evangelho, Jesus, ele é verdade. Portanto, não vão querer ditar regras para a gente, não. Não vão querer dizer, mas as autoridades, espera aí. Nós falamos de leis. Eu vou falar o que Jesus falou para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Porque perguntou o seguinte, se alguém se diz livre de pecado, que atire a primeira pedra. Fala tanto de leis, né? Que tem que respeitar as leis dos homens, que tem que isso, que tem aquilo. Então vamos começar a pensar. Não faz isso. Porque quando acabar tudo isso vai acabar porque está acabando, e vai acabar e Deus vai provar que Ele é Deus. Eu posso garantir que quem fazia as estripulias vai continuar fazendo. Toda a rotina de perdição vai continuar. Tudo aquilo que faziam de errado vai continuar. Tudo aquilo que provocava morte vai continuar. Porque, na verdade, meu amor, quando nós falamos disso, todo mundo sabe que a gente não deve, que as pessoas não devem beber e depois dirigir, não é verdade? Verdade. E é uma infração da lei. Vão lá, enche a cara, bebe e pega lá no volante
e vai para poder causar um acidente onde pessoas inocentes perdem a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente agora, por exemplo, que está morrendo com câncer, que está morrendo com outras enfermidades, acidentes. Mas tem muita gente morrendo nesse momento, infelizmente. Mas parece que não se fala de mais nada. Essas mortes deixaram de ter importância. Estamos falando de quê? De preservação da vida? Por que agora só se fala nisso, não se fala mais de nada e de ninguém? É como se só isso matasse. Não, meu irmão. Tem muita coisa matando agora. E matando até muito mais. E ninguém fala mais nada. Então, cuidado com as informações. Hoje em dia, preste muita atenção numa coisa. Tudo hoje buscam como resultado dinheiro. Resultado, como por exemplo, Ibope. Ibope, meu amor, vai trazer o quê? Vai trazer benefício para aquele meio de comunicação que está explorando o caos, para fazer com que as pessoas comecem a ficar cada vez mais ligadas naquilo e comecem, então, hoje curtida dá dinheiro. Hoje, visualizações também dá dinheiro. Então, quanto mais puderem projetar, quanto mais puderem levar as pessoas a estarem ligadas nisso, porque eles não podem perder. As pessoas vão começar então a ficar tomadas por esse desespero, com uma série de informações, onde alguém está lucrando com essas informações terríveis. Porque tudo hoje, a resposta que querem hoje, de tudo que está acontecendo, é lucro. Me desculpa, mas a gente precisa pensar um pouco a respeito disso. Porque as infrações vão continuar, a maioria das pessoas que cometem os seus delitos vão continuar, a roubalheira que existe, olha, vai continuar, todo mundo vai seguir. E o Senhor disse: o salário do pecado é a morte. E ninguém está preocupado com isso na Bíblia. Tem que fazer. Então, peraí, faz a sua parte que a gente está fazendo a nossa. Porque o que o meu Deus disse que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. E quem crê não foge. Eu posso garantir para você em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, ó, a Angélica está dizendo: a dengue matou mais de 12 pessoas no Paraná em uma semana e foi anunciado na TV somente uma vez. Olha o que ela está falando aqui. Como nós estamos falando, está acontecendo morte direto, mas só dão ibope para isso. Então vamos dar ibope agora para a Bíblia, vamos dar ibope agora para Jesus, vamos olhar agora para o autor e consumador da nossa fé, vamos entender que é Ele que manda, não é essa situação que manda, vamos entender que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que a sua mente não vai ser tomada por esse caos, tomada por esse medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Você acredita no que você quiser e eu vou te respeitar e vou te amar e vou orar pela tua vida. Você pode estar certo. Nós estamos aqui à disposição para fazer o que for necessário. E se você acha que temos uma preocupação, alguma preocupação, por exemplo, de exposição, não vai ter. Sabe por quê? Porque o nosso Deus vai mostrar toda a verdade. Porque o autor e consumador da nossa fé vai mostrar a verdade. E, meu irmão, que nós possamos ter aprendido. E que não precise cada vez surgir uma pandemia nova, porque já não é a primeira, já teve outras, para que as pessoas comecem a realmente entender que é apenas um teste de fé. Hoje é um inimigo oculto, silencioso, que deram um nome para ele e estão divulgando pelo mundo inteiro. E quando a perseguição lá foi real? Você lembra daqueles homens eu citei isso na igreja hoje, aqueles que ficavam com aquela roupinha cor de abóbora, na televisão, lá em vários lugares, tendo a cabeça cortada? Aquelas crianças que nas gaiolas eram mortas, elas eram queimadas vivas. Às vezes afogadas. A perseguição da igreja, aquilo que realmente não vai dizer para você que você deve fechar, que você deve... Não. Ninguém vai perguntar para você, não. Ninguém vai questionar você, não. Porque quando vê a verdadeira perseguição, hoje nós vemos a maioria de evangélicos não tem estrutura. Me perdoa. Porque é muito romântico ir para a igreja e fazer toda aquela... buscar a emoção na igreja, mas não vai ser a emoção que vai salvar a tua alma, vai ser a sua fé. Então eu quero que você entenda uma coisa. Se nós tivermos uma perseguição real hoje, nós estamos percebendo que a estrutura, essa fé que todo mundo diz que tem, está muito além. Porque se nos prostramos para aquilo que não vemos, imagina, quando colocarem uma situação onde veremos arrastados, mortos, e como já aconteceu com vários mártires, com vários homens e mulheres que pelo amor ao evangelho
Lembra daquela cena daquele rapaz indo para a forca e com aquela corda no pescoço? Ele estava naquele momento indo para a forca e rindo, e as pessoas falavam: isso que é amor por Jesus. Achavam lindo e romântico aquilo. Você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia o que aquele homem estava sentindo naquela hora. Porque nós estamos aqui lutando para falar para você o seguinte: olha, é necessário continuar, é necessário lutar, é necessário morrer se for preciso, mas a gente precisa levar as pessoas a acreditar em Jesus, acreditar nessa fé genuína, nessa fé que transforma, que restaura, que muda. É isso que a gente quer que as pessoas comecem a entender. Não há, mas tem muita gente morrendo por várias outras questões e razões que ninguém está citando mais. Tem uma mãe, tem um pai, tem alguém que está esquecido agora e que está sofrendo as dores, mas ninguém fala mais disso. Ninguém fala mais de Brumadinho, ninguém fala mais do Espírito Santo, ninguém fala mais do que aconteceu na Baixada Santista, ninguém fala mais daquelas crianças que foram queimadas ninguém fala mais. Esses momentos do Ibope, a gente só usa no momento daquele, sabe, quando está acontecendo, aí então toda a mídia para poder fazer daquilo um meio de poder ser recompensada, de ter lucro com aquilo. Então cada hora tem uma moda nova. Não é moda não, é acontecimento real, que fazem uso da tragédia, do caos, para estarem o tempo inteiro tendo algum benefício com isso. Então vamos fazer agora uso da voz que temos, do poder que temos no nome de Jesus, para começarmos a levar aquele que vai mudar a situação. Para começarmos a levar para todas as pessoas aquele que de fato faz, aquele que prova todo dia que ele faz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos acreditar. Eu não vou aqui de forma alguma, nós não iremos nos calar em nenhum momento, porque cremos. É só você pensar. É tudo muito poético, é tudo muito romântico. Mas a coisa não é desse jeito, não. E eu posso dizer para você que se você não reconhecer a voz do seu pastor, e quando eu falo pastor, não é o pastor da sua igreja, não. Eu falo de Jesus. Ele é o bom pastor. Quando você entender que o porta-voz de Deus é aquele que fala pela pessoa, a pessoa do Espírito Santo vai falar, porque está testificado, testifica no coração de muita gente. E tem muita gente que está entendendo o que está acontecendo. Muitos dizem morreria por Jesus, mas não morreria mesmo. Nem crê que ele é a vida. Nem creem que Jesus é a vida. Porque estão recuando por causa de uma ameaça de morte. Que ainda nem chegou, né, ao Brasil, vamos dizer assim. Porque se tem aí pouquíssimos casos de pessoas que, segundo os médicos, estão infectadas. Pouquíssimas. Né? E se ainda nem chegou e as pessoas já estão aterrorizadas, já estão em pânico. E olha o que Jesus, certa vez, ele falou para uma multidão, que eles deveriam temer, que eles não deveriam temer aquele que mata o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Mas eu vou dizer para vocês a quem vocês têm que temer. É aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Isso as pessoas estão perdendo o temor, estão perdendo a noção, né? Mas estão aí aterrorizadas porque uma mídia cheia de falsidade está aí propagando a morte, está aí, em vez de propagar o nome de Jesus, que é o que cura, que é o que salva, que é o que liberta, estão propagando a morte, e as pessoas estão desesperadas, correndo para os mercados e enchendo seus carrinhos de compra para se esconder dentro de casa. Não adianta, querido. Eis, quando ela chegar, quando a morte chegar, a pessoa pode estar escondida debaixo da cama. Ela vai encontrá-lo e terminou o momento e a pessoa vai embora. Chamou o número, a pessoa vai embora, não adianta. Então é questão de você entender que a fé é que vai fazer você viver a vida, e a vida com abundância que o Senhor Jesus ofereceu lá na cruz do Calvário. Então vamos usar essa fé, vamos ter um pouquinho de bom senso e em vez de você divulgar aquilo que é morte, comece a divulgar a vida, a palavra de Deus,
aquilo que tem poder para mudar toda a tua história, em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus te abençoe, Antônio. Viu? Deus te abençoe, querido. Amém? Vai na tua fé. Na estatística que você crê, nisso que está crendo, vai na tua fé. Tá? Deus te abençoe. Tá bom? E segue acreditando no que você quiser. Você tem direito disso. Tá bom, querido? E eu acho que você é uma pessoa que logo estará falando o contrário de tudo isso. Porque o meu Deus vai provar que tudo isso que está acontecendo é para fazer com que as pessoas aprendam a ter uma fé genuína. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, querido. E deixa eu falar uma coisa para você. Vamos orar? Você quer orar? Então vamos orar. Agora é o momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus, Ele é fiel. Você pode fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Essa live, meu Deus, ela provocou, meu Deus, o que nós queríamos que ela provocasse. A oportunidade das pessoas pensarem, Pai. Que bom, meu Deus. Que bom que há pessoas, meu Pai, que estão refletindo, que estão, meu Pai, podendo entender que Jesus é mais importante do que qualquer outra pessoa, situação que possa existir. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Quando, meu Pai, nós nos propusemos, meu Deus, a levar o seu nome, nós sabíamos, meu Pai, todas as consequências disso e damos graças por essa oportunidade. Hoje, meu Pai, falar numa rede social, atacar numa rede social hoje, é muito tranquilo, Pai. Mas fazer a diferença no dia a dia, esse é o grande desafio. E para isso, meu Pai, o Senhor está levantando os seus soldados, meu Deus. Homens e mulheres, meu Pai, que serão justificados por amor de um Deus que faz, por amor de um Deus que opera, por amor de um Deus que não vai desamparar os seus filhos. Pai, eu creio em nome de Jesus Cristo, Pai, e vamos declarar que este mal perde a força. Meu Pai, que tudo aquilo que está sendo, meu Deus, falado para enaltecer ainda mais. Porque, meu Pai, eu gostaria que cada pessoa que recebesse uma informação, ela pudesse ser levada a este lugar. Ela pudesse constatar, meu Pai, de fato, meu Deus. Ela pudesse, meu Deus, estar vivenciando, meu Pai, de fato. Meu Pai, tudo que está sendo reproduzido, meu Pai, porque eu falo daquilo que eu creio, eu falo daquilo que eu sei. Eu sei porque temos testemunhos vivos do que Deus faz, do que Jesus faz. Meu Pai, eu não vou me deixar levar por estatística de homens, Pai. Meu Deus, o papel, meu Pai, ele recebe a informação que quiser. As pessoas, meu Pai, vão falar do que elas quiserem. E eu vou acreditar naquilo que eu sei que é verdade. E que o que é verdade é que só Jesus pode dar livramento, só Jesus pode parar essa pandemia, só Jesus pode mudar a mente dos homens, só Jesus pode salvar a alma, só Jesus pode fazer a diferença. Não há outro. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Por isso, Pai, nós repreendemos agora todo mal, todo espírito maldito do engano, meu Pai, tudo aquilo que tem vindo para produzir medo, angústia, para fazer com que as pessoas fiquem, meu Pai, desesperadas. Ó Deus, caia por terra. Meu Deus, o perfeito amor lança fora o medo. Então agora, meu Pai, entra com a Tua presença, porque a gente não está preocupado, meu Pai, de forma alguma, agradar quem quer que seja, porque aqueles, meu Pai, que estão fazendo a sua parte, não tem, meu Pai, preocupação nenhuma, porque hão de ser justificados e o nome do Senhor há de ser glorificado. Por isso, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele, meu Pai, que visita agora o enfermo, que visita aquele doente, meu Pai, que está no hospital, talvez, meu Pai, agora esquecido. Aquelas famílias que estão esquecidas, aquelas pessoas, meu Pai, que estão padecendo por vários outros problemas, mães que choram agora, meu Pai, por questões, por várias outras situações, meu Pai, que já não se cita mais. Meu Pai, uma estatística que é verdadeira e é real, mas que ninguém fala mais.
Porque agora, meu Deus, só falam daquilo, meu Deus, que querem acreditar. E eu acredito no Senhor que visita agora e desfaz toda a obra do mal. Do Deus que visita agora o enfermo e cura ele. Eu creio no meu Jesus que entra naqueles hospitais agora e encontra, meu Deus, agora corações, meu Pai, quebrantados, estão sendo restaurados agora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está consolando os que choram agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o poder do Senhor está entrando agora, meu Deus, para transformar, meu Deus, para restaurar, meu Deus, para fortalecer, meu Deus, para levantar os soldados, Pai, que não vão retroceder, que não pararão, Senhor, que vão seguir, meu Pai, meu Deus, crendo e proferindo, meu Deus, o nome poderoso daquele que só Ele pode fazer. Nós seguiremos confessando que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele segue sendo o nosso Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, todos os pastores, obreiros, meu Pai, todos aqueles que representam, meu Pai, meu Deus, uma fé, aqueles que estão lutando, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, fazendo, meu Pai, suas orações, aqueles que estão, meu Pai, exercitando a sua fé, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, proteja cada família, cada lar, de todo o nosso Brasil, de toda a Angra dos Reis, onde quer, meu Pai, em nome de Jesus, que essa oração alcance agora, meu Pai, que seja agora vidas, meu Pai, guardadas e protegidas, meu Pai, meu Deus, que toda ação do mal, que haja agora, meu Pai, meu Deus, o blindar, que o Senhor venha blindar essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, para que, meu Pai, nós possamos cada vez mais, meu Deus, falar e testemunhar as tuas maravilhas, porque o nosso Deus é o Deus que faz. Que todos sejam muito abençoados, todos, aqueles que são contra, aqueles que são a favor, aqueles que criticam, todos, Pai, sejam abençoados. Todos, meu Deus, alcança todos, porque todos precisam de salvação. Todos precisam do perdão. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento, Pai. Que haja, meu Deus, conversão, meu Deus. Que haja quebrantar de corações, meu Pai. Porque eu me lembro, meu Pai, de Saulo, o apóstolo Paulo, que era aquele que perseguia e depois passou aquele, meu Pai, que se tornou apóstolo do Senhor e passou aquele que passou a sofrer as cadeias, meu Pai, o espinho na carne, meu Deus, porque ele, meu Deus, ele se permitiu ser um instrumento para a glória de Deus, e que assim aconteça, meu Deus, em nome de Jesus, que soldados se levantem para a tua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e ficamos, por aqui e desejamos que todos tenham uma noite aí abençoada, e vamos seguir na fé, vamos seguir lutando, porque esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo, propósito, em nome de Jesus Cristo. Pastora? Um grande abraço para você, até amanhã. Estaremos aqui nesse propósito de oração, lutando sempre, guerreando, jamais se curvando diante das dificuldades, diante das lutas, mas todo o tempo lutando, porque nós temos certeza de que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E amanhã nós estaremos de volta à meia-noite com essa oração abençoada. Se Deus tiver que falar, Ele vai falar. Se é só orar, é só orar. Nós estamos aqui para fazer o que Ele mandar fazer. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. E obrigada por você fazer parte desse mover do Espírito Santo. Por você abrir o seu coração e deixar o poder de Deus entrar. Ser tu uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Uma boa noite. Durmam com Deus, em nome de Jesus.